Fala pessoal, começando por aqui mais um episódio do CarneCast. Lembrando você que o CarneCast é o primeiro podcast do Brasil a falar de carnes e produtos cárneos. Vocês que pediram, ele está de volta. Eu falei que ele voltava, em qualquer outro episódio ele ia aparecer. Quem eu tenho o prazer imenso de chamar de amigo, também host e um dos maiores entendedores do assunto, Carlos Guerra. Fala, Darcio, estamos aqui hoje com um convidado mais especial e eu tô sobrando aqui, na verdade eu só vim gravar por causa desse negócio que tá aqui na mesa, ó. Nunca teve aqui, a gente vai comer uns produtos, vamos comer? Vamos Os produtos, comer. Beleza, então. Eu só tenho uma reivindicação. Porque nas outras edições, né, na primeira, segunda temporada, era vinho para todo lado. Hoje, que a ocasião merece, cadê o vinho? Ah, mas na minha caneca tem vinho, de vocês não tem não? É só caneca, ó. Fizeram uma caneca estilizada pro podcast, aí agora a gente tem que beber. O meu é vinho branco, o seu é o quê? O meu é vinho branco também. Ah, só do Zildo que é café. Faltou um queijo, né? Faltou um queijo também. Mas o assunto vai ser carne, né, Darcy? A gente vai falar de produtos curados. E assim, eu vou ficar de intruso aqui. Vou ficar de intruso, vou ficar só vendo, só aprendendo do lado de cá, porque a gente tem um convidado mais especial. Desde que a gente estava aí, você já assumiu o lugar do Lucas, aí. O Lucas nem vem mais aqui. Eu, de vez em quando tiver uns negócios bons aqui, eu vou aparecer para comer aqui. Mas daí a gente fala, a gente tem que trazer o Zildo para gravar. O Zildo tem que ir lá gravar um episódio com a gente. E conseguimos. Está aqui um dos homens que mais entendem de produtos curados, de salame, de cultura. A temporada passada a gente teve a Juliane. A Ju, né? A Juliane Schneider, que veio aqui falar pra gente de culturas de uma forma técnica. Mas o Zildo é um dos caras que mais entendem de processo, de como fazer o produto, o que dá errado, o que dá certo. Vamos deixar você falar, Zildo. Já falei demais. Apresenta pra galera de onde você veio, o que você faz. Bem-vindo primeira vez, obrigado. Obrigado pela sua presença, bem-vindo e se apresente aí o pessoal. Muito obrigado, Darcio, muito obrigado, Carlos, obrigado à equipe aí do CarneCast, né? É um prazer, uma satisfação estar aqui, trazendo um pouquinho da nossa experiência, do nosso conhecimento, falando do nosso dia a dia, que é a elaboração de produtos derivados de carne suína, tanto os defumados como os produtos curados, né? Então, é uma satisfação para a gente estar aqui presente hoje. Espero poder transmitir um pouquinho da nossa experiência, do nosso conhecimento aí nesse nosso bate-papo hoje. Bacana. Recentemente eu gravei aqui com a Daniela Guimarães, falamos sobre empanados. Aí eu falei pro pessoal, você que está em casa, não sei o que você está fazendo. Você está em casa, no trabalho, pega um papel, uma caneta, um caderno e anota que você vai ter uma aula agora. E eu falo mesmo hoje, tá? Porque, olha, esse entende. Ô Zildo, falar em... aqui tem várias demonstrações aqui de produtos. Você é natural do Rio Grande do Sul e da onde veio essa paixão por carnes? Como começou a sua carreira? O que fez o Zildo hoje ser um dos maiores especialistas desses produtos que tem aqui disponível? Não só esses, mas de todos e que são fabricados lá no Rio Grande do Sul. Então, Darcio, eu sou filho de agricultor, de pecuarista, né? E a gente sempre teve uma ligação muito forte com os animais, né? Tanto bovino como suínos e tal. E quando eu saí para estudar, logo eu me deparei com os cursos de agroindústria que tinha na escola. E foi ali onde eu comecei, em contato com os professores, a gostar de lidar com a carne, a entender um pouquinho mais do processo de conservação das carnes, né? Então eu fiz o curso técnico em agroindústria, com especialização depois em processamento de carnes, né? E finalizei depois fazendo gerenciamento empresarial, que eu entender um pouquinho da administração também do negócio, né? Então esse foi minha trajetória, né? E eu fui parar numa escola técnica, numa escola onde tinha os cursos de agroindústria. E foi ali onde eu me especializei, dando aula para os alunos e dando cursos de processamento artesanal de carne suína. Então foram 10 anos nessa área aí, trabalhando com carnes, estudando carnes, aprendendo sobre carnes, entendendo um pouquinho dos processos de cura, de maturação, de fermentação, né? E depois disso aí eu saí, fui trabalhar como representante comercial, foi mais 10 anos, e hoje eu tenho a minha empresa onde a gente trabalha no Rio Grande do Sul, atendendo os clientes e dando consultoria na área de desenvolvimento de produtos e prestando um serviço lá nos curados, nos defumados e numa linha bem específica que a gente tem lá, né, que é a linha que atende
tanto a cultura italiana como a cultura alemã. Cultura alemã mais voltada para as linguiças, cultura italiana mais voltada para os salames. E tem a diferença? Qual a diferença? Lógico que tem, né? Mas qual que é a diferença para ficar mais claro para o pessoal entre o salame e as linguiças lá do Rio Grande do Sul? Como que... Voltando um pouquinho então no tempo, né, linguiça a gente trabalhava muito a questão do dianteiro dos animais. Então quando a gente fazia a classificação, separação das carnes, então a gente fazia a linguiça, era feita com a parte do dianteiro, e os salames então feito com a parte do traseiro, né? Então se usava paleta para fazer as linguiças, perniz para fazer os salames, né? Então essa era a diferença principal entre linguiças e salames, né? Então diferenciava em questão de qualidade de matéria-prima, tipo de matéria-prima, né? E o valor agregado a cada produto também classificando então pela qualidade da matéria-prima e os cortes que a gente tirava das carcaças dos animais, né? Então essa era a diferença principal. Linguiça é um produto que é feito num processo mais colonial, numa tripa, num calibre um pouco mais fino, trabalhando aí na casa do calibre 38-40, né? E salames, então, já trabalhando em tripa reta, um produto que precisa de um período, um tempo maior de cura e cuidados também para chegar no processo final de maturação e você ter realmente produto de qualidade. Tá, mas aqueles dois da frente ali, os primeiros são as famosas linguiças coloniais. Exato, Carlos. Eu trouxe dois tipos de linguiça que é fabricado, a linguiça de carne suína e a linguiça mista. São produtos que rodam muito lá no Rio Grande do Sul, principalmente, como eu comentei antes, na colonização alemã, são os dois produtos mais produzidos. Um calibre um pouquinho mais fino, um processo um pouco mais rápido de fabricação também, um tempero um pouco mais leve. Normalmente nessas linguiças se trabalha com adição de sal de cura, alho, e em algumas regiões o pessoal usa o coentro, usa alguma manjerona para fazer um diferencial, e a cultura starter. Então esse é o básico para a fabricação das linguiças coloniais, tanto a linguiça mista como a linguiça pura. Uma linguiça que o pessoal faz a massa hoje, faz a moagem da carne hoje. Normalmente se trabalha da seguinte forma: moe a carne na parte da manhã, embute na parte da tarde, defuma no outro dia, terceiro dia ela está pronta para ir para o mercado. Eu estava com a pergunta pronta. Você falou que é um processo rápido. Eu ia perguntar quanto tempo que leva para produzir essas linguiças? 3 dias, então, em média? As linguiças coloniais, em torno de 3 dias, é o processo delas de fabricação. A defumação dela já é um pouquinho mais acelerada também. Você trabalha uma temperatura em torno aí de 30 a 40 graus. Então, voltando um pouquinho, se fabrica a massa num dia, se defuma no segundo dia, terceiro dia o produto já abriu cor, já está firmezinho, já está pronto para ir para o mercado. Isso principalmente na colonização alemã, se trabalha muito esses dois tipos de produtos. Eu até trouxe aqui, me permite cortar para a gente ver questão interna e coloração e questão da cura, como que está? Vamos, essa é a hora. Estamos aqui para isso, estamos ansiosos, né? Enquanto você corta aí, Zildo, você falou que usa cultura starter, né? Você usa cultura em cima disso aí. Então, quando a gente usa uma cultura, ali é um pool de micro-organismos que vão fazer a fermentação do produto, né? Vai cortando, depois você vai servir pra gente comer, enquanto a gente vai degustando, você vai... Explica pra gente, ele é considerado um produto fermentado, então. Você coloca alguma coisa pro micro-organismo comer, açúcares, algumas coisas, e em que etapa que se dá essa fermentação? Porque tecnicamente você tem que ter etapa de fermentação. Ela se dá de forma natural, o cara controla a temperatura ali, não? Como que funciona isso? Então, se trabalha com a massa numa temperatura em torno de abaixo de 5 graus, que seria o ideal para a composição da massa, né? E a adição da cultura, ela vem a acelerar um pouquinho o processo, né? Então tem algumas composições aí de starter que aceleram um pouco o processo, outras fazem um processo mais lento, de um produto mais artesanal, mais colonial e tal, né? Então, o processo de fermentação hoje de uma starter se trabalha na casa aí de 24 horas. Por isso que eu comentei antes, faz a massa num dia e no segundo dia então faz o processo de defumação. Então você trabalha 24 horas num processo de fermentação.
que é para desenvolver cor, sabor, você estabilizar essa massa. Lembrando que é uma carne crua, né? É diferente de você trabalhar com um produto frescal, que é refrigerado, ou um produto cozido que vai para a segurança alimentar de cozimento, né? Então as massas de linguiças têm que ter esse cuidado, principalmente nas primeiras horas, que é você dar a fermentação, você dar a liga, dar a estrutura na massa, né? Para daí você seguir com o processo depois de secagem e defumação. Tem defumação, mas não tem cozimento, é só defumação fria então? É uma defumação fria. Essas aí, defumação fria na faixa de 30 a 40 graus para as linguiças nos calibres 38 e 40. Zildo, eu vi que você trouxe umas marcas aí, são marcas confiáveis, a gente pode comer, você conhece esse pessoal aí, fala dos produtos que você trouxe, faz um merchan da galera aí também. Aproveitar, mandar um abraço para eles, disponibilizaram pra gente aí, fique à vontade, Zildo. Com certeza, a Darcio, o Carlos é confiável, são indústrias idôneas, indústrias que estão anos no mercado, já vem de uma geração de pai para filho, né? Então tem toda uma história, tem um know-how atrás de quem produz esses produtos, né? Fábricas muito confiáveis. Só pelo processo que a gente fez o corte aqui do produto, você já sente que um aroma é de confiança, é de um produto bem curado, bem defumado. A gente pode ver que a questão da cura do produto, ó, é uma perfeição, né? A gente não tem informação de ressecamento, não tem informação de... Mostra pro pessoal aqui, ó, aqui na câmera. Não tem informação de anel, ó. O produto está 100%, né? É uma cura perfeita, né? A coloração perfeita, uma estrutura perfeita. Ó. Então é um produto que, pelo processo de fabricação, seguiu todos os parâmetros que precisa para você desenvolver um produto com qualidade, né? Como que você sabe quando você vai no mercado para comprar uma linguiça colonial que ó, essa é boa, essa não é? Você falou, deu algumas dicas aí, mas teoricamente você já comprou e já cortou, já está na sua casa. Mas o cara está no mercado para comprar ou para na estrada, ali vende muito nas beiras de estrada, ali, imposto ali. Como que eu sei? Eu vou pela marca ou olhando pelo produto eu sei, apertando ele pela textura? Quais são os parâmetros de qualidade que o consumidor pode ter para pegar uma linguiça colonial boa? Principalmente nós que somos turistas lá quando vai para o Rio Grande do Sul. Certo, certo. Antes de comer, depois a gente vai comer. Primeira coisa que você olha é a coloração. Você vê que a linguiça realmente está numa coloração legal. A questão da estrutura dela, né? Ela está numa formação boa também. Você vê que ela não é uma linguiça que recebeu calor demais. O maior problema que a gente vê lá é o pessoal querer acelerar o processo. Aí tem que entregar o produto, põe para o fumeiro e acelera, né? Então isso aí deforma muitos produtos. Então você vê que ela está bem formadinha, está redondinha, a coloração está bonita, está firme, né? Então esses são os principais. Tem etiqueta do fabricante, né, que garante a qualidade do produto. Então esses são os principais cuidados que você tem que observar, né? Firmeza, coloração e fabricante, né? Identificação de fabricação do produto. Engraçado que nós fizemos o último episódio, falamos sobre fraude, e esse é um produto que não tem como ter fraude, né? Porque é visível. Não tem, né? Textura dele, se a pessoa quiser colocar qualquer coisa que não seja carne aí, esquece. Não tem, aqui é 100% carne, né? Não tem como você, hoje, linguiças defumadas, salames, copa. Copa é um músculo inteiro, né? Não tem como você injetar ou você colocar algum outro tipo de produto, né? Nós vamos falar ali um pouquinho também sobre as copas, né? Que é um produto bem interessante aí a gente comentar, né? A gente está focando mais aqui nas linguiças. Também falando em linguiças, dando uma sequência, né? Se faz muito hoje por questão técnica, questão de umidade interna do produto, né? Mudou um pouquinho também o formato da apresentação das linguiças, né? Eu trouxe aqui 2 formatos. Uma que ela vem num formato amarradinho assim, que você encontra muito lá no Rio Grande do Sul, né? Que a gente fala que é a linguiça ferradura, nesse formato aqui. E a linguiça que o pessoal faz um embutimento rápido, né? E só vai torcendo, fazendo gomos. Então ela vai ser apresentada nesse formato aqui. Então os 2 formatos da linguiça bem colonial mesmo, né? A linguiça tradicional colonial. E hoje se fabrica muito esse tipo de produto que também pode ser chamado uma linguiça, mas com a característica de salame. Depois nós vamos ver aqui, nós temos um verdadeiro salame, 100% na sua característica, composição e tecnologia de fabricação. E aqui nós temos um produto um pouco diferente da linguiça,
voltando para um processo um pouco mais lento de fabricação. Aqui eu comentei em questão de 3 dias o produto está indo para o mercado, né? Esse aqui normalmente uma semana, de 7 a 12 dias para ele chegar no mercado, mas ainda tendo rótulo de linguiça para ter uma umidade um pouquinho mais elevada interna, né? O pessoal do Rio Grande do sul do país, na verdade, eu sempre ouvi um termo que aí você vai explicar melhor pra gente, que é o salame verde. O que seria? O que é o salame verde? O salame verde é um salame cura rápida. É um salame que vai com a umidade elevada, que não deveria chamar de salame, né? Então é essa a característica da linguiça, né? Porque a linguiça defumada, ela tem uma umidade interna aí pelo regulamento, pela legislação, de 55% de umidade. E os salames trabalham na casa de 35% de umidade para ele estar pronto para ser considerado um salame e ser depilado, ou fatiado, ou embalado num vácuo e tal, né? Então essa é a diferença, né? É a diferença principalmente do teor de umidade do produto, né? Então por isso que hoje a gente vai ver muita produto, a linguiça sendo apresentada no formato de salame lá. Vai se encontrar muito. Eu vou cortar isso aqui para vocês verem também a diferença na questão principalmente do início, né? Do processo de cura dela. Esse aqui já é um produto que você vai ter um trabalho um pouquinho diferente no processo de cura, principalmente no tempo e na defumação do produto. Olha a perfeição, né? Ah, bonito isso aí, hein? Ele é considerado linguiça, né? Você falou, é um linguiça. Tô vendo que o calibre é diferente de um do outro. O que mais que tem de diferença ali? Lógico, o tempo demora mais, porque é uma peça mais grossa, né? Ele é um produto que não é tão seco que nem o salame normal. Depois você vai falar do salame, verdadeiro salame mesmo, mas eu tenho uma certa desidratação, uso a cultura também. Mas quais outras diferenças? Composição de carne, moe a carne no mesmo, deixa mais tempo na fermentação ali durante esse processo. Fala desse aqui. Qual que é a diferença com daquele lá? Então, aquele lá normalmente trabalha com a moagem. Vamos falar da moagem primeiro, né? Você trabalha num disco aí 5 ou 6 milímetros, né? É a agronometria que é usada para fazer a moagem da carne. Aqui a gente trabalha na agronometria de 8 a 10 milímetros. Então já muda um pouquinho a chapa e o processo de moagem, né? Ali eu comentei que a condimentação é mais à base de sal, cura, antioxidante, né? A cultura starter. E aí a questão de algumas regiões que usam mais concentração de alho e tal, né? Esse aqui já é um produto que entra pimenta e a noz moscada. Então a condimentação também é um pouquinho diferente. Um pouquinho diferente, exatamente. Então um pouco mais sofisticado, então, a questão de saborização. No dianteiro também? É da bem paleta mais trabalhado. Esse aqui normalmente se usa bastante traseiro, parte traseira. Tem diferença uma pernil, outra da paleta. Isso. Paleta, e a gordura, moe junto? Gordura moe junto. Mas é pouca gordura. Praticamente o pessoal hoje trabalha na casa de 10% de gordura, não tem um teor alto de gordura. Durante o processo, o tempo de mistura, como que é? O tempo de mistura aí quanto maior a agronometria, mais tempo de mistura, né? Então, você trabalha hoje com a mistura na faixa aí de 3 a 5 minutos para você ter o processo de liga dessa massa, né? É mais ou menos, tanto para a linguiça como para o salame, o tempo de mistura é praticamente o mesmo, né? Tem algumas empresas que trabalham com a misturadeira com pás, e daí normalmente o pessoal faz a massa e dá um tempo de cura. Como eu comentei antes, faz a massa de manhã, embute à tarde, faz a massa num dia, embute no outro. Então, quando é a paz, normalmente essa massa passa por um processo de cura. Quando o pessoal tem uma misturadeira a vácuo, aí essa massa sai da misturadeira e já vai direto para o embutimento e aí segue o processo de cura do produto, né? Eu comentei antes que essa aqui fica pronta em 3 dias e essa aqui leva de 7 a 12 dias, 15 dias para ficar pronta, né? Mais ou menos nessa faixa, dependendo do calibre que é trabalhado o produto, né? Então essa aqui, o processo de defumação já muda também. Ali eu comentei de 30 a 40 graus, essa aqui se trabalha uma temperatura de secagem dela de 25 a 30 graus. O mais ideal baixa. aí na casa de 28 graus para você ter a ação ideal aqui do desenvolvimento da cultura, né? E um fato que passou uma pergunta pela cabeça, eu falei, vou fazer. Assim, você tem algum dado, algo, por exemplo, que nem ali é 2, 3 dias, aqui 7 dias.
Como que é o fluxo dentro de uma fábrica? O fluxo para vender isso? Como que de produção, para que não vire um gargalo? Querendo ou não, 7 dias, você ficar com o produto dentro da sua fábrica, acaba virando um gargalo, né? Sim. Então, como que, quanto que se produz, em média, essas agroindústrias aí que você atende, o Rio Grande do Sul de uma maneira geral? Se produz muito. Esses produtos, se pegar a colonização alemã, que tem a produção semanal, né? Toda semana eles produzem e vendem. Então, você vai lá na terça e quarta é produção. Quinta-feira é defumo, sexta-feira eles entregam as linguiças, né? E os salames, a programação, então, é quinzenal. Então, se fabrica, dá-se um tempo de cura, aí precisa ter uma sala de cura, uma sala onde o produto vai ficar estocado, tendo uma temperatura controlada, uma ventilação controlada, uma umidade controlada também. Então esse produto aqui precisa de uma sala de cura, aquele produto ali praticamente sai do fumeiro e já vai para a expedição. E esse aqui você vai ter que trabalhar ali um pouquinho mais, é questão de temperatura e umidade e dar o ponto nele para depois largar ele para o mercado, né? Eu imagino a guerra que deve dar o comercial com a indústria. Eu preciso de produto. Sabe que esse é o maior problema das pequenas indústrias, porque tem muita demanda. E aí entra a questão, o comercial vendeu e o produto não está 100% pronto ou ainda está em produção. E aí o pessoal acelera o processo, aumenta a temperatura, acelera um pouquinho o tempo de defumação e aí que acaba prejudicando a qualidade do produto, né? Bom, eu falo por mim, mas acredito que o Carlos viaja bastante o mundo inteiro. Recentemente esteve nos Estados Unidos, nós vamos gravar para você falar né, que você esteve lá, do congresso. Mas esses produtos de qualidade, o Rio Grande do Sul realmente é exemplo, né, Carlos? Quando você vai lá pra Itália, pra Espanha, você vai nos mercados lá de carne, você vê esses produtos pendurados, né? Você vê assim, seja linguiça, seja o salame, eles fazem os produtos bem mais você vai falar do salame aqui, mas mais secos. E quando a gente vem pro Brasil, parece que essa cultura pegou no Sul. Antigamente se falava que o Sul tenha o clima para se conseguir produzir isso aí. Não se produz salame, por exemplo, em Minas, no Pará, porque o clima é muito quente. Hoje, a gente vê que é muito mais uma questão cultural, né, Zildo? Não sei o que você acha, mas por que você faz isso dentro de câmeras controladas? Eu fui lá na Itália, visitei uma fábrica de presunto de Parma na Itália. Então, começou a fazer o presunto de Parma lá, porque você passa por todas as estações do ano, em cada estação do ano você tem uma certa desidratação, uma certa relação umidade e temperatura ali na estação do ano. Hoje não tem mais isso, hoje é tudo feito dentro de câmeras e controla-se a umidade. Então eu consigo ter uma câmera com as mesmas condições do Rio Grande do Sul, lá no Pará, mas acho que é uma questão mais cultural e da colonização da galera. Não é só essa diferença que eu acho no produto. Se você vai para o Rio Grande do Sul, se você vai para Santa Catarina, você consegue ver que a colonização ela está na cultura do pessoal, na arquitetura, nas comidas que eles comem lá. Então acho que por isso também que se faz bastante. Eu não sei o que você acha disso. Por que lá vocês fazem, a gente aqui em São Paulo faz, mas muito menos, em Minas não faz, Bahia também não? Bem no início da minha carreira eu trabalhei muito com salame, mas olha, fiz muito salame bom, tá? Mas para chegar nessa qualidade aqui... Lá vai muito da colonização, das famílias, né? Colonização alemã, colonização italiana. Então, são famílias que têm na origem, né, a questão cultural do consumo do salame, da produção do suíno. Então, isso vem historicamente da colonização alemã mesmo, né? E italiana. As duas famílias assim, dessas duas colonizações são as que mais hoje se dedicam à produção de salames ou linguiças, né? E como você comentou aí em questão de controle de temperatura, de umidade e tal, que a gente vê em outros países e tal, o Brasil também tem, né? Eu trouxe um aqui, que esse aqui sim a gente pode chamar ele de salame. Esse é um salame, mas ele é brasileiro. Esse é brasileiro. Esse é um salame que bonito, não perde nada para um salame europeu, porque aqui ele tem uma seleção de matéria-prima, uma seleção do animal, de criação do animal, para a produção da matéria-prima, para a fabricação do salame. Então aqui todo o processo de fabricação é monitorado, né? E esse é premiado? Esse é premiado. Esse salame aqui já ganhou o prêmio de melhor salame do Brasil. Então esses aqui sim a gente pode comer com segurança e com confiança que vai estar degustando um dos melhores salames produzidos no Brasil. Qual que é a diferença? Eu estou vendo que um tem
uma cobertura branca aqui, né? Esse aqui tem esse fungo por fora aqui. E aquele lá não tem. Essa é a grande diferença. A diferença é no processo, a diferença é na carne. A gente falou da linguiça. A gente passou por uma linguiça, que você falou, que para mim parece salame. Você falou, mas é uma linguiça, esse aqui é o verdadeiro salame. Da diferença desse para esse, qual que é? Então. Os processos e tempo, né? O tempo de cura e preparo dos produtos, né? Ali 3 dias, aqui em torno de a gente falou de 7 a 15 dias, 2 semanas, né? E aqui um produto que ele fica em questão aí de fabricação de 30 a 45 dias, ou dependendo do calibre, de 30 a 60 dias de cura. Então é um produto que tem todo um cuidado diferente. Isso aqui é feito em sala de maturação, climatizada, temperatura controlada, ventilação controlada, né? E aí é aplicado o fungo externo, essa parte branca é o penicillium, que é um mofo, é um fungo que se forma, se aplica para eles fazer uma barreira de contenção para evitar a desidratação do produto e manter as características e dar sabor também para essa massa que está sendo dessecada e preparada aqui dentro, né? Então a realidade é bem diferente de um produto e outro, né? Aqui a gente trabalha simplesmente com a sala de cura, aqui sai direto do fumeiro para expedição, sala de cura, e aqui tem que trabalhar com a câmara de maturação de produtos, né? E fermentação e maturação. Então é totalmente diferente, né? Você vai guardar o produto 45 dias numa estocagem para depois você liberar ele para o mercado, né? Então muda muito a característica. Eu vou cortar ele para você ver a diferença, né, da questão da massa do produto, né? Tá. Quanto que perde de peso, Zildo? De cada um desses que você está falando? Porque ele fica ali no processo, ele vai secando, né? Ele vai perdendo peso. Varia muito, ó. Esse produto aqui, ó, ele quebra em torno de 35%. 35, esse aqui? 35. Aquele lá? Esse aqui na casa de 20. E a linguiça? Na casa de 10, 12. Porque é mais rápido. Deve ser mais caro. Muito mais caro, né? Mais tempo? Mais tempo, cuidados. Fica mais seco também. Olha a massa do produto, né? E aí, como ele tem o penicillium e mais a tripa, isso aqui funciona como uma proteção, para também evitar que o produto desidrate. Como ali não tem essa proteção, o produto desidrata muito rápido. Às vezes você vai lá comprar o produto, você vê, comprei o produto, mas está muito seco, né? Porque ficou exposto, está pendurado, né? Era uma carne crua que ela se transformou numa carne curada, mas se você não tiver uma barreira de proteção no produto, a desidratação dele é muito rápida, dia a dia vai desidratando, né? O uso das culturas vem se disseminando já há algum tempo, né? Apesar que, acho que eu acredito que uns 15 anos aí, mais ou menos. Sim. E como que fazia antes, quando não tinha tanto acesso à cultura? Existia, mas não se tinha tanto acesso à cultura para formar essa camada aqui. Você fez salame aí, você vai lembrar, né? Antigamente se trabalhava muito com adição de vinho na massa, né? Usei bastante. Até estávamos conversando recentemente, né? Vinho com glicose. Isso, então, exatamente. O vinho ajuda a fermentar, ajudava, né, na fermentação do produto, né? E a desenvolver sabor, cor e tal, né? Então se trabalhava muito com isso aí. Com a chegada das culturas, o pessoal praticamente eliminou a questão do vinho, né? Porque o vinho era complicadinho, porque ou se você colocava um vinho às vezes que não estava adequado, um vinho seco que tinha alguma alteração ou alguma acidez, você acabava prejudicando a massa. pH, né? Exatamente. Então tinha que ter muito cuidado, né? Eu, no meu começo, muitas vezes que a gente ia desenvolver produto lá nos clientes, quando o pessoal, não, a gente usa vinho, tá, me traz o vinho. Aí quando chegava com o vinho, eu digo, não, é melhor a gente fazer sem o vinho, porque esse vinho nós vamos comprometer a qualidade do produto. Ele não vai ajudar em fermentação, não vai ajudar em nada, só vai atrapalhar. Então aí com a chegada das culturas, então praticamente se eliminou a questão do vinho. Hoje ele é usado em banho nos salames, né? Até eu tenho um caso de um cliente lá, que a gente faz a cura do produto e depois mergulha o salame no vinho para fazer um diferencial de cura e maturação desse produto, né? Mergulha e tira ou deixa um tempo lá? Mergulha e deixa um tempo na Um dia, 2 dias? 2 dias praticamente, ele fica submerso no vinho e depois ele é pendurado para secagem novamente, né? E aí vai para o vácuo, aí ele é embalado no vácuo. A gente vê muito, meio disseminado, o pessoal falar de cura natural. Que é deixar curar com as bactérias naturais dali. E aí você tem o risco de, uma hora, você ter uma população grande da bactéria que não é desejável, que vai trazer componentes ruins e vira e mexe, você acaba perdendo uma batelada. Então o que a galera às vezes fazem,
Tem uma charcutaria, por exemplo, ali nos Estados Unidos, que trabalha só com cultura natural. Eles meio que fazem tipo um pé de Cuba. Então eles favorecem a massa, que trabalha aí com laticínio, sabe? Ali na questão do pé de Cuba, e sempre usa massa que ele sabe que deu certo na outra, que seria como se fosse o fermento para evitar. Mas a fermentação natural, que se fala bastante, o pessoal da panificação fala bastante, fermentação natural. Então ele faz lá aquele fermento, ele faz, vai deixando aquele fermento crescer para fazer aquela base ali. É sempre o risco. Na verdade, a cultura você coloca porque você está garantindo uma quantidade maior, muito maior do que as outras culturas do micro-organismo que você quer que cresça ali, né? Que é desejável para você. É bem legal isso aqui. E ali nós temos os produtos que são de massas moídas, você passou pelo moedor, tudo, mas aqui a gente tem os produtos que não são moídos, né? Produtos com músculos inteiros. Completamente diferentes, são maturados, mas o processo muda também bastante, não muda? Muda bastante, Aqui a gente tem a elite do negócio, né? Aqui é o bom, então? Aqui é a parte boa. Então, onde já começou isso aqui, então? Que lá não? Não, aqui também, né? Mas cada um com as suas características, né? São produtos aqui com uma qualidade, com um processo um pouco mais diferenciado, né? Aqui a gente falando das copas hoje, uma copa ela leva cerca de 30 também a 45 dias para ela ficar pronta, né? Então ela dá um pouco mais de trabalho, né? É um músculo que não é passado por processo de moagem, né? Ele é só temperado, ele passa uma semana em refrigeração para sofrer uma desidratação e buscar o tempero, né? E aí se trabalha de tempero aí, o básico dele é sal, cura, fixador, e como alho. Que ela, desculpa te cortar, mas como que ela fica essa uma semana na cura? De que forma? Em câmara fria. Câmara fria? Ela fica caixa, carrinho. Pendurada, carrinho, caixa. Se o pessoal tem estrutura de carrinho, normalmente fica no carrinho. Ou senão ela vai para a caixa. Não pode ser caixa vazada, tem que ser caixa fechada porque ela vai perder líquido. Então como é que é o processo, né? Você vai lá, salga ela, prepara o sal para a quantidade de quilos. Controlada a quantidade. Tudo controlado. Quantos né? por cento de sal? Então, boa pergunta. Quando você trabalha com a copa, que é de sobrepaleta, que ela tem a parte de gordura, a gente trabalha na faixa de 4 a 5%. Quando é uma copa light ou copa de lombo que a gente fala, a gente trabalha na faixa de 3 a 4% de sal. Mais gordura, um pouquinho mais de sal. Um pouquinho mais de sal. 5% de sal, você, após uma semana de cura sobre refrigeração, você tem que lavar, você tem que retirar o excesso de sal. Quando o pessoal não quer fazer esse trabalho de lavar as peças, se trabalha com 4% de sal. E aí não precisa lavar, aí você simplesmente tira da refrigeração e ela está pronta para ser embalada. Então aí depende de cada fábrica, mas se trabalha nessas duas opções aí do teor de sal, né? E aí o básico dela é o cravo, a canela, a noz moscada e o alho. E um realçador de sabor. Esse é o básico. O que você trouxe para nós, pelo que eu estou vendo, são 3 copas, mas de apresentação diferente, correto? Aqui tá com presunto. Com presunto. Esse aqui já é um produto bem mais elaborado. Né? Aqui nós vamos trabalhar uma cura de 45 dias, como eu comentei. Aqui vai do lado aqui lembra uma copa assim, né? Aqui uma cura de 10 a 12 meses. Então, 10 a 12 meses 10 aqui? a 12 meses. Esse é um produto totalmente diferente. Isso aqui não vai comer, né? A gente vai levar isso aqui. Esse aí vai pro sorteio depois. Né? Eu vou cortar essa aqui para a gente observar como que tá a apresentação dela interna. Essa redinha aí? Então, formatos diferentes, né? O pessoal às vezes faz a amarração manual e a rede facilita, né, a produção dela, né? Não, isso aí facilitou a vida da indústria, principalmente a indústria pequena. Eu não deixo ele cortar, né? Ele vai cortar, eu faço a pergunta, ele volta. Mas essa redinha é bem legal, deixa uma apresentação bem legal. Nossa, tá bonito esse produto. Um produto mais aparentável, né? Esteticamente mais bonito e... Se o podcast sair do ar, que a gente tá comendo. Se cair é porque acabou a energia. Acabou a gente foi comer. Você vai cortar essa aqui também? Quer cortar essa pra gente ver? A apresentação dela é bonita eu vou também. Fazer você cortar o vácuo aí, porque você vai cortar esse presunto hoje, não tem jeito. Cortar ela aqui. Então, enquanto você corta, sempre quando você tá cortando, eu tô fazendo pergunta. Porque você tá falando, a gente vai vendo as dúvidas na cabeça, a gente fica ansioso aqui pra falar. É lindo demais, né? Quando tá muito bem bonito, curadinho. Muito bonito. E aí, Zildo, você
faz o processo de salga, uma semana, ela fica uma semana ali no processo de salga. Depois, como que segue isso aí? Então, vamos seguir o processo dela, né? A retirada das peças, né? O toalete e o preparo delas. Então, tem algumas empresas que fazem na mão ou na misturadeira. Dependendo do formato de pá na misturadeira, você consegue fazer a salga e o tempero dela na misturadeira. Ou senão, tem que fazer tudo na mão. E algumas indústrias trabalham com tumbler. Aí, quando é um volume maior, ela é tumbleada, né? Então, se adiciona a quantidade de sal controlada, teor de cura e tal, e aí ela vai para a mistura. Fez essa mistura, ela vai ser acondicionada em caixas. Então, você vai lá, monta as caixas ou monta os carrinhos, né? E aí, durante esses 7 dias, você tem um trabalhinho danado aqui, porque todo dia você vai lá e faz o tombo dessas peças. Você troca de caixa. A maioria do pessoal faz isso. Vai lá, pega a peça de uma caixa e passa para outra. Vai ter uma salga uniforme. Exato. Tem uma equalização, né? Vai virando elas. Todo dia dá o tombo. Para que tenha uma equalização, né? Na hora exatamente. Tirou todas as peças da caixa, já vai ter o líquido formado e vai ter um excesso de sal sobrando lá nessa caixa. Joga fora esse líquido ou não? Nada. Vai virando e vai deixando... Isso aí faz parte daquela quantidade de peso que foi calculado no início do processo. Então, todo esse líquido que sobrou, esse sal que sobrou, após se fazer todo o tombamento dela, ele volta para cima das caixas. Ele só é retirado após 6 ou 7 dias de cura. Aí sim é retirado. Aí, quando finalizou esse processo, elas já estão adiantadas ao processo de cura, porque o músculo já está curado, ele já está firme, fica fácil para o pessoal embalar e botar a redezinha ou fazer a amarração, porque ela já perdeu ali cerca de 15% de umidade nessa semana sobre o processo. 15% de umidade perdeu aí. 15% de umidade. Vai perder mais ainda? Tem mais processo? Vai perder mais. Não estou deixando você perguntar. Você foi chamar eu para vir, tá vendo? Não deixa você perguntar, eu fico aqui atropelando. A gente percebe que ele fala isso com amor mesmo, né? Quando a gente que tá no mercado, você percebe quando a pessoa fala do processo, do que ele faz, com entusiasmo, e o Zildo passa isso pra gente porque realmente ele não só conhece, ele participa dessas produções. Dá vontade de fazer. Dá vontade de fazer. Aqui a gente está esperando acabar logo, mas o assunto vai prolongando porque tá legal, tá interessante. Mas assim, tem momentos dentro da indústria que dá ruim. Tem algum reprocesso disso aqui? Quando dá ruim, quando não deu legal a batelada ali, algo que dá para se fazer? Faz calabresa. Não, ele não tem, porque esse produto, se ele fermentou, sofreu alguma alteração, não tem como reaproveitar, é descarte mesmo. Por isso o cuidado, né, de fabricação, porque é um produto relativamente caro, porque é a base carne, né? Então, por isso que tem esses selos artesanais, então. Eu tô vendo aqui o selo arte. Eu ia perguntar para você, mas depois vamos falar mais do processo, mas depois você explica pra gente o que é esse selo arte aqui. Que eu tô vendo aqui no rótulo desse aqui, ó, o pessoal lá, ó, depois focar tá aqui, o selo arte do produto. Mas é maturado, depois ele perde mais, ou acabou esse processo de salga, embala e acabou e vai embora, vem pedir para você o que é a vácuo, por exemplo. Ou ele passa por mais um processo de maturação, de desidratação extra ali em câmeras. Quando embala no peritônio, né, ou no filme, antigamente se usava muito peritônio. Processo artesanal, né? Sim. Hoje em dia já não se consegue mais tanto peritônio. Então, o que é o peritônio, explicando para o pessoal que não sabe? O peritônio é um véu que está ali, que divide a parte interna do animal do abdômen, que está ali presente que a gente fala ali onde tira ali a parte do bacon, né? Que é o vazio do animal, é aquela membrana ali que divide, né? A parte da carne, da parte da tripa do animal ali. Então, essa membrana que está ali. Esse seria o peritônio. Antigamente se fazia muitas copas no peritônio. Enrolava ali no peritônio? Preparava os peritônios, enrolava ela e daí fazia a amarração. Hoje não, hoje já tem os filmes, né? Comestível ou não, que você usa para fazer o embutimento dela para ir para a cura. Ela, nesse processo de cura, ela vai continuar desidratando. E quanto tempo dura esse processo? Esse processo é de 30 a 45 dias ou até 60 dias, dependendo do tamanho da peça, né? E ela vai desidratar de 40% a 50%. Caraca, perde peso. Perde bastante mesmo. Por isso que a copa, que você vai no mercado... Você tem vai um valor muito alto, um valor sim. agregado, um valor agregado elevado. Até por conta de todo o processo, né?
E a galera acelera o processo também, igual no salame, com temperatura? Não. A copa tem que deixar, tem que respeitar, senão não dá certo. Respeitar o processo de cura dela, né? Que é a transformação da carne crua na carne curada, maturada, pronta para o consumo humano, né? Fala pra gente do selo Arte. Então o selo Arte é um selo de nível nacional, né? Quem tem o selo Arte, ele pode comercializar seu produto a nível nacional. E são empresas assim que têm um trabalho e um controle sanitário de produção, praticamente como um CIF, para o pessoal conseguir ter o selo Arte. E aí todo o processo dele é monitorado, né? E a condimentação usada também. Então é todo um trabalho assim, de muita responsabilidade, muito compromisso das empresas para você chegar a ter o selo Arte e colocar no seu produto, né? Então tem o selo Arte, pode confiar, que é artesanal, que é bom, não é produto clandestino. Tive a professora no mestrado da Unicap que falava, não é porque é artesanal que precisa ser clandestino. Você precisa ter a fiscalização e o selo Arte garante que o produto é fiscalizado, que é um produto tradicional, que é um produto regional. Não são todas as regiões que podem rotular com o selo, né? A legislação ela vai aumentando região por região de produto, então você tem que provar as questões culturais do produto também de uma determinada região. É bem legal e favorece o pequeno e médio produtor também, né? Possibilita com que ele coloque um produto de qualidade no mercado, com uma qualidade controlada, e com características semelhantes ali daquela região. Bem legal. Exatamente. É como você falou, Carlos, é uma garantia de qualidade do produto, né? Porque é difícil as empresas aí hoje chegar a conquistar o selo Arte, né? Quando conquista é porque sinal que todo o processo dele de produção, qualidade, controles dentro da fábrica, tá tudo 100%. Zildo, tá muito bom falar contigo, mas para não estender muito também, senão a galera vai ficar com vontade e vai desligar, porque os caras só falaram, mostraram e a gente não recebeu. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar, algo que a gente deixou, não perguntou, embora a gente ficou até disputando as perguntas aqui? Não, eu agradeço, né, a oportunidade, a gente fazer esse bate-papo, né, de trazer um pouquinho aí do nosso trabalho, da nossa experiência, né? É o nosso dia a dia, praticamente 25 anos trabalhando com esses produtos, né? Então a gente tem uma experiência que hoje nos assegura, né, perante a toda a consultoria que a gente dá nos nossos clientes lá no Rio Grande do Sul, e a gente fica à disposição. Então, se alguém precisar tirar alguma dúvida, quiser entrar em contato com a gente, ficamos à disposição. Então, fala como que o pessoal te encontra, digita aí Agrolira aí no Google, empresa, fala da empresa, fala pra galera, se quiser aprender contigo como que faz, se quiser te procurar, consultoria, se quiser comprar seus produtos, como que faz? É interessante porque quando eu trabalhava, né, só como representante, né, eu tinha o sonho de, eu vou trabalhar mais um pouco, vou construir uma agroindústria e vou fabricar produtos para mim vender. Esse era o que eu sonhava, né? Aí depois tomou outro rumo, né? Digo, não, para a experiência que a gente tem, eu vou montar uma empresa de condimentos. Aí montei uma empresa de condimento e hoje a gente faz distribuição de condimentos e dá consultoria para os clientes e para as empresas lá no Rio Grande do Sul e fora do Rio Grande do Sul também. Então, para a gente é gratificante, né? 25 anos de experiência, de trabalho, de busca de conhecimento. A gente tem empresa no Rio Grande do Sul que tem 100 anos de atividade na área de salames. E você visita essas empresas, você vê que o pessoal tem dificuldade, que não é um produto tão fácil de fazer, né? Eu sempre falo, você vai fazer um produto curado, maturado, é carne crua que você vai transformar em produto curado. É diferente, como eu comentei no início, de um frescal ou de um cozido, né? Então aqui qualquer erro no processo inicial de maturação, você compromete a qualidade do produto. Então a gente está lá aprendendo, eu sempre falo que a gente é um eterno aprendiz, né? A gente tem um pouquinho a ensinar e muita coisa a aprender, mas nessa linha dos maturados, do curados, hoje a gente praticamente uma referência lá na empresa e na região para a gente desenvolver e atender o pessoal que fabrica esses defumadinhos aí. Os dados da Agrolira estão aparecendo aí na tela.
Você pode entrar em contato com ele se você quiser saber mais de produtos, como que faz, como que compra os produtos, quais são as etapas do processo ali, ou se quiser solicitar uma ajuda do Zildo. Se quiser mais informações também, chame a gente no direct, pode falar, chama a gente passa o contato do Zildo para vocês. Ô Zildo, eu sei que o assunto aqui é carne, só para encerrar, você como bom gaúcho, a galera deixou uma faca vermelha porque você é colorado. Ah, aqui me sabotaram, Darcy. Tinha que ser uma cabo azul, né? Porque a gente torce lá pro Grêmio, né? Mas o que vale é a apresentação do produto, é a gente fazer esse bate-papo, vocês olharem a qualidade, né? A gente vê muito problema ainda de fabricação desses defumadinhos, porque vocês viram aí no nosso comentário, realmente cada produto tem suas qualidades, sua particularidade, e o seu processo, né? E às vezes, como eu comentei, tem empresas que estão 20, 30 anos, o pessoal tem dificuldade ainda de às vezes acertar lotes, às vezes sai lotes bons e lotes ruins. Então o cuidado é em todas as fases do processo de fabricação. Mais uma vez, muito obrigado, Zildo. E quando você voltar para a nossa região, a casa está com as portas abertas, né, Carlos? Com certeza. Seja bem-vindo várias vezes e se você também quiser... Se trouxer mais, então... Não precisa nem vir atrás. Fique à vontade, tá? Agradecemos a sua presença. Falar mais alguma coisa? Eu não vou falar muito porque a gente só cortou, mas não vai comer. Vamos comer agora, então, né? Vamos experimentar os produtos. Pessoal, obrigado para assistir, Zildo. Mais uma vez, muito obrigado. É um prazer estar aqui com a gente. Sempre que tiver por aí, vem aqui tomar um café, comer um salame e falar alguma coisa aqui pra gente. Obrigado, estamos à disposição sempre. Valeu, pessoal. Até uma próxima. Cara, mas é cheiroso, hein? É bom, né? Cara, é bom, esse né? aqui é 100% PRC. É bom. Cara, é bom demais. Muito bom.